Oi, família, tudo bem? E aí, como vocês estão? Muito boa noite. Ó, já mudou aqui, ó, já mudou todo o cenário de novo, entendeu? Já tô em outro lugar. E aí, bora? Vou esperar o pessoal já começar a entrar. Pra quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host do podcast. E todo início do podcast eu quero deixar claro pra vocês o que vocês estão fazendo aqui, assistindo essa live maravilhosa. O que tá acontecendo nesse aqui, né? Então, todo início eu deixo claro para vocês qual que é a ideia do podcast. E a nossa ideia, nosso principal intuito é estar ajudando pessoas a amenizar algumas dúvidas daqueles que estão buscando uma formação acadêmica ou um norte na sua jornada profissional. Então, de alguma forma, eu vou trazer pessoas aqui para a gente conversar, bater um papo sobre alguma coisa e te inspirar a fazer algum curso, entendeu? Então, ó, tenho certeza que se você está buscando uma nova formação, um desenvolvimento pessoal, entendeu? O que você está buscando está no lugar certo. E você que está assistindo a gente, uma coisa que eu tô percebendo, que eu tô falando e tá travando pra mim. Se eu falei pra vocês me avisem aqui nos comentários, tá? Beleza? Mas você que tá assistindo a gente pela live, seja muito bem-vindo, muito obrigada, tá? E você que tá no YouTube, muito obrigada. Tô vendo aqui como fala, fundo de tela assim, sabe? Vamos lá. Ó, tô adorando o pessoal que tá entrando. Vamos lá, pessoal que tá aqui na live, seja muito bem-vinda, muito obrigada, tá? Vocês terem tirado um tempinho, tá assistindo aqui a gente. Pessoal que tá no YouTube, seja muito bem-vindo, muito obrigada por assistir a gente. Oi, boa noite, pessoal. E aí, vamos encaminhando para todo mundo aqui, ó, no aviãozinho. Manda para os amigos que quer aproveitar um pouco sobre o direito, quer aprender um pouco sobre o direito. E bora! Então, ó, voltando, você que tá assistindo a gente pelo YouTube, seja muito bem-vindo, muito obrigada. Estou muito feliz que a nossa família tá crescendo. Não sei se vocês chegaram a ver, mas alcançamos 160 mil visualizações em algumas plataformas. Estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Spotify. Então você que está assistindo a gente por todas as plataformas, muito obrigada. Faça parte dessa família, tá? Vai lá no Instagram, segue a gente, vai no YouTube, se inscreve no nosso canal, acho que é isso. Eu preciso aprender as palavras, entendeu? E no Facebook, vai lá curtir a página também. E outra coisa, vocês que estão aqui na live, vocês podem estar falando aqui, ó, nos comentários. No adicione um comentário, manda aqui, ó. Onde vocês estão mandando boa noite, vocês podem mandar pergunta pra pessoa. Então, nosso entrevistado, você pode mandar aqui, ó, perguntinha. E também aqui, ó, no potinho de interrogação, vocês também podem mandar, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o próximo? É o momento da Voito, exatamente. Nosso queridas que estão assistindo a gente. Temos parceria com a Voito. Todo mundo que tá aqui, temos cupomzinhos, só que o último já encerrou, se eu não me engano, encerrou dia 10 agora, de abril. Logo teremos mais, porém tem cupom muito bom lá no perfil do Centro Acadêmico, vamos lá, CAEP, Engenharia de Produção, entendeu? O presidente trabalha até nesses dias. E vocês podem estar entrando lá no perfil, tá? Lá no perfil do Centro Acadêmico. Lá tem muita novidade, tem muito curso e tem cupom para vocês também, tá? Então, se você entrou aqui e não achou nenhum cupom, lá tem, tenho certeza. Até tá rolando, se eu não me engano, algum curso de gestão de projetos, 100% grátis, tá? Porque a gente gosta assim. O universitário gosta de coisa de graça. Então, gente, vamos lá. Quem se lembra do Luiz? Tava aqui na primeira temporada, acho que foi lá no finalzinho de outubro, mais ou menos. Já era no final do ano. Ele tava com a gente, foi uma pessoa que topou assim de imediato participar. Foi incrível. E eu senti a necessidade de trazer ele de novo. Por quê? Quando o conteúdo é muito bom e tem muita coisa para falar, eu tenho que trazer de novo. E o Luiz, ele tem tanta coisa para mostrar pra gente que
que eu falei, é o mínimo que eu tenho que fazer é trazer ele de novo, entendeu? Então, por isso, hoje, nosso convidado querido para a segunda temporada de novo é o Luiz Fernando. Quem perdeu, né, não vou fazer as mesmas perguntas, porque quem não assistiu a primeira temporada, quem não assistiu o episódio dele, vai lá e assiste. Porque primeiro você assiste a live, vamos lá, coisa de cada vez. Vai assistir a live, depois você vai lá assistir um pouquinho mais do outro vídeo. Porque aí você vai entender tudo que ele falar sobre aqui, entendeu? Então, ó, ele é formado em Direito, ele tem pós-graduação, foi aprovado no exame da OAB, e aliás, vai ter conteúdo sobre isso, tá? Vai ter, ó, spoiler aí. Então, ó, tem escritório de advocacia, ele é pós-graduado em Direito da Família, então a gente vai falar um pouquinho disso também. Tem um escritório aqui na cidade de Novo Horizonte, como eu falei, e ele atua, né, principalmente nas áreas do direito penal e civil. E hoje ele ainda é presidente, como ano passado, ele ainda é presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, em Novo Horizonte. Então, família, temos alguém assim muito importante, tá bom? Tamo chique. De novo, né? De novo. Eu falo que esse ano a gente só tem muita gente chique. Então, ó, pessoal que tava aqui, vamos lá, vamos enviando para todo mundo, todos os amigos, beleza? Ó, envia aqui, ó, no aviãozinho que eu já vou chamar o Luiz. Deixa eu convidar ele. Enquanto isso, vocês vão mandando lá para todos os amigos. Eu acho que eu consegui cancelar a pessoa a tempo. Eu espero que uma pessoa daqui a pouco aparece aqui. Ah lá, o Luiz chegou. Muito boa noite. Boa noite, Carla. Como vai? Tudo bem? Boa noite Tudo bem, Luiz? a todos que estão aí participando e assistindo a live também. Como você tá? Muito bem, graças a Deus. Extremamente animado para estar participando aí desse bate-papo, respondendo as perguntas, enfim. É uma satisfação e uma felicidade, principalmente, né, de ser convidado novamente. É uma honra para Pois mim. é. Pois é, eu falei, tem que passar mais conhecimento, entendeu? Eu senti que faltou algumas coisas, né? Vai ter que trazer de novo. É isso. Vamos embora. Vamos. Eu tava falando com você agora há pouco, né? E eu falei, gente, eu acho que esse de ontem pra hoje foi tanta turbulência, Luiz, que eu falo assim, eu não sei como, às vezes, como a saúde até aguenta, né? Eu brinco, porque ontem teve um evento sensacional, o pessoal que é do centro acadêmico tava com a gente. Muito legal, Luiz. Eu queria muito compartilhar isso aqui com o pessoal daqui, porque eu preciso começar a aparecer nos stories. São coisas que, sabe? Estão me pedindo já, sabe? Aquela coisa assim. Porque, Luiz, foi uma palestra de pessoas assim que já veio aqui no podcast, é claro, né? Porque, né? Eu não perco uma. Foi sobre desenvolvimento pessoal, conhecimento pessoal, sabe? Liderança, conhecimento de você ser líder, se desenvolver. E eu achei assim, foi tão dinâmico, foi tão legal, que eu falei, gente, se pudesse ter isso em todos os lugares, eu queria muito Que levar. bacana. Seria ótimo, né? Sim, e empresa, principalmente, eu brinquei, né? Até com a minha equipe mesmo. Eu falei, gente, eu acho que eu conheci mais vocês através da dinâmica. Então, assim, foi muito legal. Então, assim, tô usando esse espaço aqui, acredito que depois eles vão ver. Que é a Bia e o César, quem estava ontem na palestra viu o quanto foi incrível a palestra deles. E o pessoal que é da engenharia, se liga aqui em SESMEP, e assim, a gente está preparando uma coisa muito legal, que é a nossa semana acadêmica. Você Bacana. imagina. A gente se prepara o ano inteiro para isso, entendeu? Você imagina que legal que vai ser. Então, a primeira coisa que eu queria falar é disso, porque eu acho que é muito legal quando acontecem esses eventos, principalmente dentro da faculdade, dentro da universidade, porque a gente pode levar para outras pessoas, não é? Sim, com certeza. E olha que legal, não foi só a engenharia que estava no evento, né? Claro. Teve um pessoal que é de fora, que é de outros cursos. Eu falei, gente, ó, estamos conseguindo trazer outras pessoas, então estamos no caminho. Bacana, muito bom. Então, ó, agora chega de. Vamos parar de fazer merchan, entendeu? Parar de fazer merchan, agora vamos trabalhar. Já queria te perguntar de novo: quem é o Luiz? Bom, enfim, né? Sou advogado, sou formado
pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva, o IMES, né? Antiga FAFICA. Sou pós-graduado em Direito da Família, me pós-graduei esse ano. Sou presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, né? Ainda esse ano, da subseção aqui de Novo Horizonte, né? E atuo nas áreas de direito penal, direito civil, que envolvem direito família, direito consumidor, enfim, todas as áreas que abrangem o direito civil e, eventualmente, né, dou algumas aulas também em faculdades, enfim, que é algo que eu amo, né, essa parte, né, de dar aula, de ensinar, né, então é uma coisa que eu gosto muito, eu estou desenvolvendo e espero que seja um sucesso também. Que legal. E deixa eu te falar uma coisa. A gente não teve ano passado ninguém estudante de direito, né? E esse ano tivemos a Bebelinha, que é uma estudante da faculdade aqui da UFMS, e ela é famosa, entendeu? Famosa na faculdade. A gente brincou com ela. E ela é estudante do direito, tá no último ano. Inclusive, tá prestando a OAB. Esse ano vai prestar agora no domingo. Tá sofrendo, tadinha. Depois eu vou falar. Vou dar dicas para ela também, pro pessoal que também vai prestar junto com ela. E eu achei muito legal, porque assim, uma coisa que eu falei até para ela, vou falar para você também. Quando eu fiz a entrevista com ela, uma coisa que eu senti muito legal é que o que tem ligado a gente aqui do podcast, com todos os entrevistados, é o amor pelo que faz. Com certeza. E isso tem sido tão nítido, que eu achei assim tão lindo, porque foi quando eu fiz o roteiro dela, eu já estava pensando no seu, né, porque é do direito, né, então eu falei, vou pegar algumas perguntas daqui. E eu achei assim muito legal quando ela me respondeu a pergunta que eu vou te fazer agora. E eu não vou dar spoiler primeiro, vou esperar você responder, que aí eu vou te contar o que ela me respondeu. Então eu queria te perguntar, qual que era seu maior sonho quando criança? De todos. Tá. Na verdade, quando eu era criança, o meu sonho não tinha nada a ver com a área do direito, né? Por Entendi. incrível que pareça, o meu sonho quando criança era ser desenhista, pintor de quadros, que é um hobby que eu sempre tive. Desenhar, trabalhar com lápis de cor, enfim, né? Esse era um sonho que eu tinha, trabalhar com essa área. Porém, Entendi. conforme a gente vai crescendo, né? O conhecimento vai mudando, vai agregando, né? E Com óbvio, o certeza. sonho se virou, se transformou, né, na verdade, né, em ser advogado. Entendi. E ó, então agora eu vou falar uma coisa, que é o que ela me respondeu. E é um conselho pro pessoal, por quê? Eu tive que realmente assistir a live de novo, né? Porque a gente esquece, né? Então, falei, eu vou assistir a live de novo. E quando você me respondeu lá atrás o que você queria ser e tudo mais, eu percebi uma diferença e é um conselho para os jovens. Normalmente, quando a gente é criança, a gente cresce pensando em um sonho totalmente diferente. E nem sempre a gente segue isso. E tá tudo bem Sim. não seguir. No caso da minha entrevistada da última vez, que é também do direito, e olha que legal. Ela, desde criança, fazia tribunal com boneca. Que bacana. E já tinha no. Nasceu com Aplicava isso. lei. Aplicava lei para as pessoas, entendeu? Desse jeito. Então, assim, e tá tudo bem também se ela não tivesse seguido. Só que, assim, hoje ela tá muito feliz com a carreira que ela tá construindo, é claro. Então, assim, eu senti essas duas opções, né, que a gente tem. Principalmente quando é jovem, principalmente o pessoal que tá com 18, 19 anos, tá Exatamente. entrando na faculdade agora. Se você não é o sonho que você queria quando criança, almejava e tudo mais, tá tudo bem. Você vai seguir uma coisa que você vai se encontrar com certeza, não é, Luiz? Exatamente. E assim também, nem sempre aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, aquilo que você idealiza é realmente aquilo. Teve várias pessoas que começaram a cursar direito comigo e abandonaram o curso no meio do semestre.
olha, não é para sim, mim, é completamente diferente do que eu pensei. Por quê? Primeiro ano de direito. A única matéria de direito específico que eu tive foi Direito Civil, parte um. O restante era filosofia, antropologia, sociologia, economia pura, história. Então, assim, mas mesmo assim, eu amava, não tenho dúvidas disso. Mas muita gente falou, não, isso aqui não é para mim. Né? E realmente, pois às é, vezes, até na faculdade muda. pois é, E não, exatamente. não Nem tem me fala, problema, viu, como né? você disse. Não tem problema. Temos a vida inteira para Com achar o que certeza, encaixa com a com gente. certeza. E também para o pessoal que às vezes está numa carreira que não está feliz, tá tudo bem também começar outra, viu, gente? Ótimo, não tem problema nenhum. Nenhum, nenhum. E me fala, como é que você conheceu o direito? Como que você, assim, tomou conhecimento que esse seria o curso da sua vida? Tá. No segundo e terceiro colegial, sempre estudei em escola pública. Eu tive um professor, né, que depois virou colega de trabalho. Hoje ele já faleceu, mas assim, tenho um carinho, um respeito, uma admiração e uma gratidão por ele que são enormes. O professor Seu Chico, né, o Francisco Ovídio, era amigo da minha família, sempre fui amigo dos filhos dele, frequentava até a casa dele, enfim. Mas na escola, ele era advogado também, ele era professor de português, e ele era advogado também, e ele contava muito das audiências dele, do que acontecia. Isso me interessava, assim, demais. Para mim era algo assim que eu achava Entendi. extraordinário, fantástico. Eu pensava comigo, eu quero fazer isso. E ainda mais que ele falava da época da faculdade, do tanto que lia, enfim, eu sempre gostei muito de ler, gostei de filosofia, sociologia, antropologia, enfim, todas essas matérias. Né? E eu Entendi. pensava, poxa, né, você. E daí no decorrer do tempo, tem um querido amigo meu, o doutor Edmilson, que é advogado também, né? Inclusive até trabalhamos juntos também. E quando eu conheci ele, ele já advogava, né? E assim, foi o que me inspirou também. Né? Ele me contava, eu ia até o escritório dele, enfim, falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Né? E corri atrás Entendi. para fazer o curso, enfim, me inscrever nos quadros da ordem e começar a advogar, que não é fácil, mas Que chique. Então teve, assim, muitas pessoas para te inspirar durante essa jornada. sim, me inspiraram e me inspiraram assim, com a paixão, com o amor pelo que faz, que é o que você falou, que você vê em todo mundo que participa, que é o amor pela profissão. Sim, Então, assim, entendi. inspiraram por conta disso. Falei, poxa, é o que eu quero fazer. Que legal. E assim, durante a faculdade, teve alguma matéria que você sentiu muita dificuldade, que assim, te abalou muito ou não? Teve, com certeza absoluta, direito empresarial. Olha, Assim, era uma matéria, ela é muito complexa, e assim, o nosso professor, né, o querido Júnior Fusaro, né, ele era um professor que ele realmente ele ia lá e ele falava, olha pessoal, da minha matéria ninguém reprova na OAB. Né? Então assim, ele cobrava muito. Excelente professor. entendi. As aulas dele de uma qualidade ímpar, né? E ele perguntava muito, ele elaborava conceitos com a gente, enfim, ele não tacava a matéria simplesmente, né? E as provas dele eram todas provas com questões tiradas dos exames da OAB, de concursos públicos para magistratura, enfim. Então, a prova Entendi. dele era de um nível altíssimo, né? Então, Sim, sim, assim, entendi. foi uma matéria que, e pelo teor da matéria também, né? Foi a que eu tive mais dificuldade. Para mim, foi direito empresarial. Entendi. Isso é uma matéria que minhas professoras, né, até da faculdade, eu brinco que é o clube da Luluzinha, da minha faculdade, que são só mulheres, e o coordenador.
E a gente brinca que eu falei assim, nossa, eu quero muito seguir essa área de gestão e tudo mais. E aí, primeiro conselho foi direito empresarial. Exatamente. E assim, ele é um direito que ele é muito mutável, Sim, né? Porque no nosso país é muito grande, várias situações específicas mudam de estado para estado, de cidade para cidade. Então, assim, é sim, algo com certeza. muito específico, né? Mas, assim, é uma área fantástica também. Não é que eu não goste da matéria, mas foi uma matéria que realmente houve essa dificuldade. Entendi. E na época dos estágios, você teve estágio, não sei como que é na sua faculdade, como é que foi na faculdade? Como é que foi esse aprendizado do estágio? O meu estágio foi no núcleo da própria faculdade, né? A Entendi. faculdade, bom, não sei como está hoje, mas acredito que permanece da mesma forma. Ela tinha um núcleo próprio, em que, uma vez por semana, um dos professores da faculdade, eles eram responsável pelo núcleo, né? E os estagiários, Uhum. óbvio, sob a supervisão deles, fazíamos os atendimentos, elaborávamos as peças, íamos com eles até o fórum, enfim, eles colocavam a gente para praticar, né? Isso era fantástico. Então eu fiz esse estágio no núcleo da faculdade, né? Para mim foi um grande Entendi. aprendizado, porque assim, foi o primeiro contato que eu tive com atender alguém, né? Ainda foi engraçado porque, óbvio, eu e mais alguns colegas fazendo o estágio, a primeira vez que chega alguém para atender, que atendia a população carente, né? Que não tinha condições de pagar, né? Para estar com Sim, um advogado. A primeira vez que já chegou um cliente lá, ele olhou para mim e falou, atende. Assim, né? Aí, tá bom, mas ia dando dicas, olha, pergunta isso agora, pergunta aquilo agora. Terminava o atendimento, não era bronca, não era nada disso, não. Ó, pessoal, bacana, mas procura fazer assim, assim, assim. Então, assim, foi realmente que legal. um aprendizado, né? Ó, no fórum, quando você vai no distribuidor, é esse setor, quando é o cartório da vara, é aqui, a sala da OAB é essa. Então, assim, que é algo que isso a gente não aprende na faculdade. Hum, É Não, na prática, né? E o coordenador do núcleo era entendi. o Dr. Braulio, na época. Excelente pessoa, pessoa fantástica, né? E que assim, Uhum, eu sou muito grato. E todos os professores sempre assim também mantiveram o núcleo num clima muito gostoso, muito bacana, né? Eu não ia lá, nossa, eu entendi. tenho aqui no estágio, isso é maçante, nossa, que coisa chata, eu não vejo a hora que termina, né? Não, muito pelo contrário. Eu tinha a satisfação e o prazer de ir lá, porque lá eu aprendia, né? Isso foi muito bom. Aprendi. Entendi. Eu não vejo a hora de achar um estágio assim, tá? Eu estou assim, correndo atrás. Eu falo que esse ano eu tirei só para o CAEP, para fazer as coisas do centro acadêmico. Mas olha, o ano que vem não tem desculpa, entendeu? Eu preciso achar alguma coisa, porque eu brinco até com os meus amigos, eu falo, né? Porque a gente aprende muita coisa e não coloca em prática na Exato. faculdade. Então a gente precisa disso. E eu vejo os meus amigos, eles vêm e falam assim, Carla, você vai chegar naquela empresa, você vai adorar. Eu falo, eu vou chegar, mas calma, não precisa me dar spoiler, entendeu? Não, mas Eu brinco com eles. é bacana, o Porque estágio prepara bem. é uma época muito boa, pelo menos assim, o que eu vejo o pessoal falando pra mim é uma época assim que você aprende muita coisa. E principalmente porque a sua responsabilidade é supervisionada, né? Na Exatamente. prática, é você com você. Eu lembro da minha primeira audiência. É óbvio, todo nervosismo, é a primeira vez que você tá Sim, conduzindo. A minha camisa dava para torcer, de tão suado que eu saí do fórum. Mas tem que ter a primeira vez pra gente ir perdendo. com certeza. Com certeza. E agora, assim, passando por um tema diferente da faculdade, Vamos lá. que seria a OAB. Que aí, assim, o pessoal que faz direito treme, assim, né? Eu sinto. É que assim, o que que acontece? Eu brinco, eu falo que o curso, não é a faculdade, o curso de direito, ele é um pouco ingrato. Por quê? O que o aluno, o sujeito que resolve fazer direito, ele é a hora que ele termina a faculdade de direito.
Ele é bacharel em Direito. Tá? E o Sim. que um bacharel em Direito faz? Não faz muita coisa. Ele não tem experiência para dar aula, ele não tem uma especialização ou uma pós-graduação para dar aula, ele não tem a OAB, então ele não é advogado. Né? Então, assim, você até pode prestar alguns concursos públicos, mas alguns concursos públicos, não digo mais importantes, mas para determinados cargos e profissões, exigem né, que você tenha experiência de 2 ou 3 anos na área. Qual seria essa experiência? Advogando. Né? Então, assim, Ah lá. muitas vezes o que consegue é talvez trabalhar num escritório de advocacia, né? Que Entendi. possa ir advogando, enfim. Né? Então, assim, é um pouco ingrato. E qual que é o foco de quem termina né, a faculdade de Direito? É a OAB. Né? Por quê? É a única Sim. maneira que você tem de ingressar né, nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. E daí sim, você se torna advogado e você consegue efetivamente trabalhar advogando. Né? Você pode exercer todas as suas prerrogativas, enfim. Né? Então, assim, a OAB realmente né, ela causa esse, eu não digo medo, mas ela causa essa ansiedade. Por quê? A Ordem Sim. dos Advogados do Brasil, ela realmente ela filtra, né? Não é qualquer profissional que vai advogar. O exame da ordem, ele é extremamente difícil, pelo menos os que eu prestei. Eu passei no terceiro exame que eu prestei. Né? Ele é extremamente difícil. No exame que eu prestei, não vou lembrar se foi o décimo, acho que foi o 11º, do unificado. Na primeira fase, passaram a 10% só, ou 9% que foi aprovado. Tinham 120 mil inscritos. Então, assim, filtra muito e ainda tem a segunda fase, que é uma peça processual prática profissional, né? Que você tem que escrever fora algumas perguntas. Se você errar a peça, você já zerou a prova. Então, assim, Sim. a OAB ela realmente é difícil, mas para quê? Né? Para que realmente quem esteja lá inscrito nos quadros da ordem, né? Você sabe, quem for contratar vai saber que é um profissional qualificado. Ele passou por uma peneira Com muito grande. certeza. Ele não competiu com ninguém, ele competiu com ele. Né? Ou seja, é a competência dele. Mas isso não quer dizer que Sim. é um exame fácil. Na primeira fase, cai todas as matérias, né? Desde filosofia jurídica a direito do trabalho, processo do trabalho, direito penal, Meu processo Deus. penal, né? Já na segunda fase, eu não digo que facilita, mas te conforta que você pode escolher a sua área específica de atuação. Direito penal, ou direito civil, ou direito do trabalho. No meu caso, é óbvio, eu escolhi o direito penal para a segunda fase. Ainda, Entendi. no exame que eu prestei, foi a primeira vez que caiu como peça uma queixa-crime. Nunca tinha caído uma queixa-crime no exame unificado. Então, até para correção dos Meu professores, Deus. ficou aquele negócio: nossa, o que será que eles vão considerar ou não vão considerar? Né? Mas, assim, Entendi. conselho que eu daria, né? Mantenha a calma em qualquer uma das fases. Tenho amigos, tenho colegas que prestaram e por conta do nervosismo, não de falta de conhecimento, de competência ou de capacidade, não passaram. Sim. Tá? E assim, é a calma, é o que manda para fazer a prova. Se você tem Sim. conhecimento, se você estudou, se você fez o cursinho, que eu acho muito bom, principalmente para quem trabalha e estuda, que foi o meu caso. Né? O estágio eu fiz, mas eu perdi a hora de trabalho para fazer o estágio. Eu trabalhava de manhã, fazia o estágio à tarde, ia para a faculdade à noite. E perdi horas de trabalho à Que tarde. loucura. Uma loucura. Então, assim, em relação à OAB, eu falo, é difícil? Mas seleciona, tá? É um exame que eu entendo que é necessário. E
Depois que passou também, aí é só começar a advogar. Que chique. Então, aí, o pessoal que vai prestar domingo a prova, fica o conselho, vamos se acalmar, entendeu? Todo mundo aqui estudou, tá todo mundo preparado, e eu espero logo ver as boas novas. Agora, vamos passar para a segunda parte dos estudos, que é pós-graduação, não é mesmo? Porque não para aí, a gente não para aí, né? A gente não para nunca, na verdade, né? A gente Exato. sempre tem que estar se atualizando, porque ah, hoje em dia, principalmente com a questão das redes sociais, com essa globalização que é tudo automático, é tudo na hora, né? A gente tem que estar por Sim, dentro de todos os assuntos e sempre se atualizando, né? E a com pós-graduação, certeza. ela é um caminho muito bom, né? Que, ao contrário da faculdade, em que você vê tudo, né? Na pós-graduação você foca, né? Naquilo que você precisa, naquilo que você mais gosta para a sua área de atuação, Sim, e você tem um norte muito maior para aquele conhecimento, né? Então, entendi. como o atleta que ele está fazendo um intensivo para a competição ali, né? Então, a pós-graduação Sim, ela te prepara muito melhor para aquela área de atuação. Eu acho muito entendi. importante, né? A pós-graduação que eu fiz acrescentou muito, né? Principalmente porque Uhum. trabalho muito na área de direito da família, né? E assim, eu recomendo, é extremamente importante. E é a primeira, mas não vai ser a última também. Não pretendo parar mais tão cedo. Com certeza. E me fala qual que foi assim a maior diferença que você sentiu da graduação para a pós-graduação? Na graduação, era algo assim, tudo pra gente era praticamente novidade, né? É óbvio, com o Sim, passar dos anos, na graduação você vai tendo uma base, mas é tudo novidade. Na pós-graduação, não. Então, na graduação, que a gente sempre tinha os conceitos, formava os conceitos, pega determinada doutrina, já na pós-graduação, isso daí não tem. Né? Presume-se que a gente saiba tudo que já tem a base de tudo que está aprendeu. sendo falado lá. Então, é estudo de caso, é jurisprudência, é questão de súmula, é questão prática, né? É questão Entendi. histórica até daquilo que a gente está estudando para poder entender. Né? Então, assim, não tem aquela novidade, essa matéria aqui eu nunca vi. Para mim é novidade. Não, na pós-graduação não. Na pós-graduação Entendi. você vira um pouco, como eu digo, de rato de biblioteca, porque tem 1 milhão de fontes para você ir lá pesquisar a respeito daquilo, né? E se empenhar. Mas tipo, Entendi. a pós-graduação ela força, né? Você ter esse, é como se fosse um aprofundamento, né? Daquela área que você Sim, com já está certeza. habituado, né? E óbvio, presume-se ali que todo mundo já está habituado naquela área, que não é novidade para ninguém. Com certeza. E me fala assim, agora você está estudando para outra coisa agora no momento ou não? Olha, por enquanto eu terminei recentemente a pós, por enquanto, Sim, né? Eu tô só com o grande volume de trabalho diário, né? sim, E é óbvio, né? entendi. Em relação às aulas, eu sempre gosto de me preparar em relação ao conteúdo, né? Não sou um professor aí com 20 anos Entendi. de carreira que já sabe de tudo, né? Então, Tudo é. assim, eu estudo muito para trazer novidade, para trazer coisa fresca, né? Atualidade, para Sim, poder envolver a matéria na parte contemporânea. Né? Então, assim, eu estudo só entendi. nesse sentido. Mas pretendo, né, ainda fazer, se não esse ano, ano que vem, uma pós em processo penal. Tenho vontade de fazer. Que chique. E me fala, pensando assim, em todos os cursos que você fez até o momento, o que que você pode tirar assim de aprendizado? O que que você aprendeu além da sala de aula? Tá? O que eu aprendi além da sala de aula. Olha, na verdade, que assim, todos os cursos, né, digamos assim, é uma sala de aula.
para a gente, né? Mas trazer realmente para o nosso dia a dia, não só na aplicação da profissão, não só no momento que eu estou sentado aqui no meu escritório, ou que eu estou representando um cliente, né, no fórum, ou junto a uma delegacia, enfim, junto a um centro de conciliação, né? Realmente é aquilo que a gente traz para o dia a dia. Porque tudo aquilo que a gente aprende, eu entendo que a gente nunca mais vai ver uma situação corriqueira daquela mesma forma. Talvez para alguém atravessar um sinal vermelho no vai que dá, tá tudo bem. Eu já não vejo dessa forma. Para mim abre um leque. Eu vejo uma infinidade de consequências que podem me acontecer. Então eu acho que quanto mais a gente estuda, né, mais a gente torna isso parte da vida da gente, né? E também outra coisa, até para o pessoal que vai prestar a OAB, né? Que é uma coisa que é bacana. Você não vai trabalhar de advogado, você vai ser advogado 24 horas por dia, né? Então, tem locais que você não pode frequentar, tem determinadas situações que não pode acontecer, você tem um código de ética respaldado pela lei, você tem um estatuto que você tem que cumprir, até se você cometer um crime, a sua prisão em flagrante é diferente. Então, tem toda essa situação, né? E que essa vivência ela te traz, ela vai te falar, ó, você não trabalha de advogado, você não pendura o paletó e está livre, né? Isso você é 24 horas por dia. Só se você se desligar da hora. Eu não sabia disso, não. Que, ó, não sabia mesmo. Exatamente. É até bacana, porque assim, tem uma situação que o advogado, quando ele literalmente, óbvio, né, nessa situação que eu estou dizendo, o juiz ele não vai te convocar no sentido de te coagir. Mas se você está no fórum, né, ou fazendo qualquer coisa, ele pode ter que pedir vista de um processo. E precisa de um advogado para atuar para alguém naquele exato momento, o juiz ele pede, né, para que você advogue ad hoc. Ou seja, para que você represente aquela parte para aquele único ato, sem cobrar nada, sem receber nada, e você não pode, em tese, se negar injustificadamente, né? Já aconteceu comigo de estar esperando para uma audiência minha, né? Vir o escrevente, o secretário do juiz, né? Pedir gentilmente, né? Se eu não poderia fazer ad hoc que o advogado ou ele atrasou, ele ligou falando que não ia poder chegar porque aconteceu alguma coisa. Então a gente vai lá, participa e acabou. É só aquele ato. E não podemos negar. Por isso que eu digo, a gente é advogado 24 horas por dia. Adorei isso. Bacana, né? Não sabia, realmente, sim. Assim, são O pessoal, situações assim, bem também. específicas, né? Não é, vou lá no fórum sem advogado, vai catar qualquer um lá para mim. Não é assim, né? São situações bem específicas. Vou dar outro exemplo também bem bacana. Eu estava fazendo um plantão, né? E no plantão a gente apresenta quem vai lá. Chegou no plantão, a parte que eu representaria e a outra já era uma cliente minha em outro processo. Então eu não podia. Eu tenho conflito de interesses. Aí, para outra parte não ficar sem defesa, correu-se lá e pegou um advogado ad hoc para fazer para ela. É bem bacana. Olha isso. Que chique. Então, o pessoal aí que também. Acredito que o pessoal do direito sabe, mas o pessoal que não é do direito também está aprendendo uma coisa nova. A vida muda, né? Isso aí Sim. é 2 horas da manhã do sábado, seu telefone tocando. Normal. Pois é, pois é, pois é. E também é assim, né? Assim, né? Ó, ganha dinheiro. Poderia. Sempre pode mais, com certeza. Exatamente, exatamente. Mas falando em dinheiro, lembrei de uma coisa. Direito do consumidor, entendeu? Falando em dinheiro, eu queria saber o que é a Comissão de Defesa do Direito do Consumidor e depois como é que é ser presidente dessa comissão.
Em tese, tá? Todas as subseções da OAB, elas têm várias comissões que elas tratam de vários ramos do direito, né? O direito da mulher advogada, o direito do consumidor, a comissão do jovem advogado, enfim. Por quê? Se porventura, né, a comissão da, da própria OAB resolver fazer um evento direcionado para o direito do consumidor, né, os advogados que fazem parte, né, é que vão elaborar, é que vão dar todo o suporte para isso. Vamos dar um outro exemplo. O comércio do município está tendo algum tipo de problema, né, relacionado ao direito do consumidor com a prefeitura, com algum órgão público. Né? Eles podem montar uma comissão, irem até a OAB, né, para estarem conversando com a gente. Sim. Né? Então, assim, e até os próprios consumidores, né? É diferente de ir lá e conseguir uma consulta gratuita, né? Não é isso, mas são situações específicas que envolvem um todo, né? Que a gente consegue estar dando um suporte, né? E tentar da melhor forma responder. E também, em tese, conseguimos até um acesso, né? Um pouco mais fácil para determinadas questões se a gente precisar despachar com um juiz, com um promotor de justiça, né? Conversamos com o presidente da subseção, né? Que é aqui no Horizonte, é o Dr. Lupércio Pérez Júnior. Um grande abraço para ele, é uma pessoa de elevadíssima estima para mim, né? E ele intercede, né? Ele conversa diretamente e fala, olha, está tendo um problema nessa situação, a comissão precisa de uma atenção, precisa estar conversando. A gente tem essa ponte. Então, assim, a gente dá suporte, né? E tem esses facilitadores aí para a gente poder atuar, né? Na comissão de defesa do direito do consumidor. E para mim, ser o presidente é uma honra, né? Nesse triênio, agradecendo a confiança que me foi depositada. A primeira vez que eu fui presidente, eu era segundo secretário. Então, assim, para mim é uma honra e é uma satisfação, né? Poder, né, também estar exercendo o direito dessa forma, né? Usando as minhas prerrogativas dessa forma, em poder servir, né? Que sempre é muito bom, é gratificante. Eu falo, esse podcast está cada vez mais chique, entendeu? Acho chique. Muita gente importante, entendeu? Eu vou ler agora uma pergunta que não está no roteiro. Olha isso. Olha isso. Vamos lá. Uma pergunta muito boa, porque agora, assim, o pessoal que não entrou agora, vamos entrar em algumas questões que é curiosidades, novidades, spoilers e assim, vamos tirar muita dúvida. E a primeira que eu queria fazer é assim, é um pouco grande. Se vocês perderem no meio, você pede para me repetir de novo, tá? Vamos lá, ó. Muitos contratos de prestação de serviços ou de venda de produtos contêm cláusulas abusivas que desfavorecem o consumidor, como exclusão de garantias ou limitação de responsabilidade das empresas em caso de problema. Como enfrentar esse abuso das instituições? E qual a melhor forma para se proteger? Vamos lá. Eu vou começar respondendo pelo final, tá? Para ficar um pouco mais didático. Primeiramente, em síntese, ninguém é obrigado a contratar nada com ninguém. Vamos partir desse pressuposto, né? Segunda situação, tudo aquilo que você for contratar, como no caso que você deu o exemplo da prestação de serviços, leia o contrato antes de assinar. O brasileiro tem costume de não fazer isso. Não sabe nem o que está assinando. E o contrato? Ficou em dúvida? Consulte um advogado. Por quê? Existem, em tese, dois tipos de contrato. O contrato unilateral, que é um contrato de adesão. Ou seja, você não consegue mudar aquelas cláusulas. Ou você aceita o que está lá, ou simplesmente não tem contrato. Tá?
Mas, nesse caso, eu ainda acho mais importante você consultar um advogado se ficou alguma dúvida ou se você acha que tem alguma coisa absurda. Isso acontece muito em Entendi. contrato de financiamento veicular, tá? Entendi. Situação que é o contrato bilateral, ou seja, ambas as partes elaboram o contrato e elas modificam o que elas quiserem, né? Ou seja, as partes são livres para transigir, não é um contrato de adesão. Então, Sim. consulte um advogado, porque você tem isso é maleável para você fazer, e o Aham. advogado ele vai te instruir da melhor forma para elaborar esse contrato. Tanto que trabalho para algumas empresas, né, que eles têm toda essa preocupação, até em contrato de trabalhos com os funcionários, né? Então, assim, eu acho isso Entendi. muito, muito importante. E o que que acontece também, tá? Vamos supor que, independente da forma como foi feito esse contrato, existam cláusulas abusivas, ou seja, cláusulas que estão em desacordo com o nosso Código de Processo Civil, com o nosso Código de Defesa do Consumidor, com a nossa Constituição Federal, tá? Então, nesse caso, quando existe o prejuízo, Sim. intenta-se a ação judicial para tentar alterar essa situação, né, que está trazendo prejuízo para a pessoa. Na maioria Aham. das vezes, né, óbvio, comprovando tudo que está sendo alegado, consegue essa alteração, né? Mas daí o que, que acontece? Se lá no começo você tomou cuidado de ler esse contrato, de procurar um advogado, provavelmente você não vai ter que entrar com essa ação futuramente, você não está amarrado, né, no Sim. contrato. Entendi. Antigamente, né, dizia-se que, né, o contratante ele era escravo daquilo que ele contratou. Mas hoje Aham. em dia não, tem uma proteção maior, né? E assim, não tem como não lembrar disso, assistindo o filme Alto da Compadecida, né? Em que o Chicó, ele assina no contrato que se ele não devolvesse o dinheiro para o Major Antônio Moraes, ele daria uma tira de couro das costas dele, né? É um contrato, Sim. isso daí. E óbvio que nos dias de hoje, né? Se a gente fizer um contrato dessa forma, eu posso fazer, posso registrar em cartório sem problema. Só que no momento de executar o contrato, né, o juiz não vai falar, ó, tá aqui no contrato, você estava consciente, você prometeu, dê a tira de couro. Apesar de que no filme o João Grilo foi o advogado fantástico, falou, o couro você pode pegar, mas não tá aqui que vai ter sangue. Tem que tirar sem tirar sangue. Aí é onde eu digo que entra o advogado, né, para interpretar a lei. Entendi. Tá? Mas assim, eu acho nessa questão, né, a melhor coisa, consulte um advogado, leia, não tenha pressa para ler. Qualquer dúvida, não assine. Muito bem. Então, ó, respondeu minha pergunta, tenho certeza, tá? Tenho certeza. Uma coisa, até compartilhar com o pessoal, a gente tem lá na faculdade empresa júnior. Então, são pessoas da faculdade, né, que estão prestando serviço para público externo. E a gente da engenharia tem, a nossa, acho que factiva. E aí o pessoal do direito também tem, sabia? Eles podem prestar serviço para o pessoal de fora, para o público externo e tudo mais. E é muito legal porque eu mesma, do centro acadêmico, presidente, tive que ler alguns contratinhos, entendeu? E eu falei, o que que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo o que tá escrito aqui? E foi assim, foi bem difícil para mim, porque eu não tenho, assim, muito leiga nesse assunto, demais até. E eu chamei o pessoal, falei, gente, vamos sentar aqui, vamos me ajudar, porque eu preciso fazer um negócio direito e bem bonito. E aí, Luiz, o pessoal foi tão assim, até depois eu até elogiei o pessoal do presidente, a presidente, na verdade, as meninas de projeto, porque eles elaboraram tudo lindo, um contrato, a coisa mais linda. Eu falei, gente, é uma empresa? Sim, né? Eu assim, eu também eu presto consultoria e eu acho bacana porque às vezes o cliente, a empresa, ela quer algo, olha, eu quero nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido, que eu quero ficar resguardado nisso. Eu falo, olha, uma coisa é fazer um contrato bonito,
né? No sentido do que você quer. Outra coisa é um contrato que ele tenha efetividade. Eu não quero que Sim, você faça um contrato que a pessoa pegue, assine, você acha que você vai estar protegido, né? Só que no final das contas, intenta é, uma ação judicial e o juiz fala, não, isso aqui não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, o com contrato não vai ter certeza. efetividade, né? Então, assim, Sim, eu acho muito bacana, né, essa preocupação, né, que nem você disse aí, do pessoal de elaborar alguma coisa bacana, alguma coisa bonita, efetiva, sim, né? Sabe que você está respaldado, né, com aquilo ali, né? Isso aí é muito. fantástico, né? E denota uma preocupação muito bacana aí, né? De todos vocês. Tá de Sim, com parabéns o pessoal certeza. aí da sua empresa, né? Sim, e eu achei assim muito legal porque o pessoal que prestou esse serviço, né, as meninas, foi assim, foram tão atenciosas. Eu fiquei, gente, eu me senti assim uma cliente muito fidelizada, entendeu? Eu falei para elas, eu falei, eu vou voltar sempre. É bacana. Fiquei muito feliz, elas conseguiram resolver meu problema. E uma coisa que você falou, porque foi quando eu li o contrato com elas, né, eu realmente entendi algumas coisas que só tinha palavra bonita, entendeu? Não tinha nada com nada, entendeu? Eu fiquei assim, o que tá acontecendo, gente? Não, mas e assim, e o bacana também, eu tive a experiência de elaborar para a empresa Sanches, Rodos de Alumínio lá da cidade de Urupês, um contrato com os funcionários em relação a várias situações. Então, trabalhamos em conjunto, né? Eu, a psicóloga e o engenheiro do trabalho, né? Elaboramos assim algo fantástico, né? Até inovador, até com questão de prêmio para os funcionários, algo muito bacana. Do que a Sim. empresa ela teve o cuidado de fazer. Ela não teve só o cuidado de elaborar, ir lá para o funcionário e falar, ó, eu preciso que você assine aqui para mim, né? Volta a trabalhar. Uhum. Muito pelo contrário, eles tiraram uma manhã, né? E eles elaboraram um pequeno evento. Então, tanto eu como advogado, a psicóloga e o engenheiro do trabalho, fomos falar com eles a respeito do que estava escrito e a respeito do que eles estavam assinando, né? E assim, e tiramos Entendi. todas as dúvidas deles, né? Que às vezes estava uma situação lá, mas por que que eu não posso, na hora do meu intervalo, ficar sentado na calçada da empresa com o meu celular? Eu estou no meu horário de descanso, né? Sim. Explica, olha, a empresa ela é responsável por você. Vamos dar um exemplo. Alguém perde o controle do carro, sobe na calçada e você vem a óbito. É responsabilidade da empresa, né? Porque você estava no seu período de descanso, você não estava trabalhando, né? Então, assim, Sim. e é uma coisa que os funcionários só assinam, às vezes ele, nossa, mas que chato, né? Por que que eu não posso fazer isso? Sempre foi assim, né? Então, assim, eu acho bacana Uhum. ter esse cuidado, além de tudo que elaborar, ter esse cuidado, e assim, as empresas estão de parabéns quando agem nesse sentido, é muito bacana. Muito bem, adorei. Agora vai ser uma pergunta polêmica. Vamos lá. Polêmica. Polêmica. Porque tava assim, eu fiquei em dúvida de perguntar ou não. Mas eu falei, olha, a gente gosta dessas coisas, sabe? Se eu souber responder, É sobre essa taxação das nossas comprinhas internacionais, entendeu? O entendi. que está acontecendo? Do que se trata? Como é que eu sei? Você sabe me explicar? É que assim, olha, eu vou. Tem questões muito técnicas, tá? Eu não vou entrar nessas questões técnicas porque daqui a pouco o pessoal vai começar a sair da live, tá? Mas assim, o que que acontece? Eu adoro fazer essas comprinhas também, tá? AliExpress, Shopee, Deal Extreme, enfim, eu adoro. Acho que todo mundo gosta. Ainda mais quando tem frete grátis, é a melhor parte. Pois é, Mas pois é. enfim, o que que acontece? Em tese, a nossa fiscalização, olha o tamanho do nosso país, né? Ela é uma Sim. fiscalização. O país ele não tem aquela condição de pegar e fiscalizar produto por produto, pacote por pacote que está entrando.
e vem declarado, Uhum. né, nos importados o que é e o valor daquilo lá. Brinquedo, presente, vem lá, toy, gift, não sei o quê, né, e com o valor. Então, o que acontece? Até US$ 50, isso aí raramente era taxado. Isso aí era por amostragem. Isso aí era por amostragem. Hum, Então, o que que acontece? Raramente você seria taxado. Tanto que, às vezes, as compras, você queria comprar muita coisa, você fazia compra por compra para não ser taxado. Agora, em síntese, pelas notícias que eu vi, pelo que eu li, o governo ele quer taxar tudo. Não vai ter esse limite mais de US$ 50. Vai, em tese, né, ampliar, né, a fiscalização. Então, tudo que você importar, na hora que você, entre aspas, receber, você vai ter que pagar essa diferença. E o que, que acontece? Primeiro ponto, né, que aí é a questão do porquê que o governo, em tese, faz isso. Né? Primeiro, uhum. diminuir essas importações para que se aqueça o mercado brasileiro. Né? Você vai comprar vou dar um exemplo, né? Um Sim. controle de videogame e é R$ 450. Você importa um essencial. Né? Então, assim, É, você pega e você aquece o mercado brasileiro. E a outra é que você literalmente pague imposto de tudo, né? Para o governo. Então, assim, é uma entendi. maneira, né, ele aquecer, entre aspas, né, a nossa economia e o recolhimento. Tá? Entendi. Infelizmente, né, eu não sei se, por favor, meu comentário não é nada para causar polêmica também não, né? Não sou nenhum economista, mas assim, se até hoje funcionou bem assim, né? Eu não sei se tem Sim. essa necessidade de fazer isso, por quê? Né? Tem muitas empresas pequenas que vivem disso, né? E provavelmente elas vão ser muito prejudicadas. Exatamente. Porque a Muito bem. empresa ela não vai aguentar, né? Ah, não, eu vou pegar e vou diminuir o meu lucro. É óbvio, ela vai repassar para o consumidor. Não tem como. Com certeza. Se você recebe um produto por R$ 50 e vende a 100, se você recebê-lo por 80, você não vai vender a 100 novamente. Não, não Mas, mesmo. sim, em Muito síntese, sem bem. ser técnico, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. Tá Tá? acontecendo. Entendi, entendi. Tudo bem. Cancelado minhas comprinhas. Tá bom, entendi. Não tem outro jeito E por assim, enquanto. pois é, falando de comprinhas, né? Não é claro, não podia faltar a pergunta maravilhosa. Quais são os passos para saber que o site é confiável? Supondo que eu não siga os seus passos e eu não recebi o meu produto, o que que eu faço? Vamos lá pelo começo. Bom, primeiro, para saber se o site é seguro, né, é ver, né, pesquisar. Vamos dar um exemplo aqui, não quero fazer propaganda, mas Americanas, Amazon, que a gente sabe que são sites idôneos, são sites seguros. Tá? Primeira coisa, se você quer fazer uma compra por esses sites, entre diretamente no site e pesquise lá o que você quer comprar, tá? Se você recebe aquelas listas do próprio site, que você tem o seu e-mail cadastrado, que você recebe daquele endereço eletrônico, ok. Que às vezes você tem links lá que te dão um determinado desconto. Tá? Nunca entre em link que você acha pelo Facebook, pelo Instagram, ou aquele site de desconto. Nossa, a fritadeira elétrica por R$ 59 aqui na Americanas. Aí você vai lá, você clica, né? E é um link que ele está todo fantasiado lá, tá? Isso aí eu recomendo que não se faça nunca. É pedir para tomar golpe. Então, a melhor coisa, entre no site, né? Receber um cupom de desconto, você aplica, vai dar certo. Lá vão ter todos os seus dados cadastrais. Uma Entendi. coisa que eu não recomendo, não salve o seu cartão de crédito lá. Não deixe salvo. Toda vez que você for fazer uma compra,
Você digita o seu cartão, coloca a senha, é algo que evita. Por quê? O site é seguro. O seu computador, muitas vezes Sim, não. Ele pode ser invadido e estando salvo lá, paciência, pois é. não se tem o que fazer, tá? Outra dica também, se você está em dúvida daquele site, vai no Reclame Aqui, né? Vê se tem alguma reclamação a respeito daquilo lá, Uhum. observe em relação àquele produto, se teve reclamação de alguém ou não. Até na própria Shopee, na Amazon, evite comprar em Sim, lojas que não tem nenhuma venda, que faz 15 dias, um mês que está lá, né? Pega de nós que já estamos há verdade. algum tempo, já tem várias respostas, né, do pessoal lá validando que é Entendi. uma boa compra. Agora, né, aí passando aí da questão dos cuidados, né, que deve ter, comprou e não recebeu o produto. Tá? Pois é. Provavelmente na primeira Triste. opção, né, você caiu num golpe. Tá? Aí não tem muito o que fazer. Pode fazer um boletim de ocorrência? Pode, sem problema nenhum. Tá? Pode até entrar com uma ação contra a suposta empresa? Pode. Porém, né, muitas vezes, como eu disse, você vai verificar foi um golpe, a empresa não tem culpa, que alguém está usando o nome dela para fazer esse tipo Nome dela. de situação. Ou seja, você Sim, vai procurar reparação no lugar errado. Né? Você não vai ter. Mas vamos supor que você compre na Amazon, que você compre no Mercado Livre, que você compre no Americanas, né? Da própria loja ou estante virtual. Né? sim, Se você não recebeu ou recebeu algo diverso daquilo que você tinha comprado, você pode entrar com as ações judiciais cabíveis, né? No sentido de ter o seu dinheiro estornado com juros e correção monetária, ou que eles lhe enviem o produto que você realmente comprou, tá? São essas as entendi. situações, né? Mas geralmente, Mercado Livre você tem um mercado pago, só libera o dinheiro depois que você dá o ok. Então, assim, você comprando um site Sim, seguro, dificilmente você vai ter o problema. Pode esses acontecer, não é problemas. impossível, mas resolve rapidamente, né? Então, eu tive um problema uma Muito. vez que eu comprei um jogo de videogame, né? E a transportadora pegou e disse que eu tinha recebido o jogo, mas tinha uma assinatura lá que não era minha, né? E tinha um horário que eu não estava em casa, eu entrei em contato, né? Falei, olha, é essa seguinte situação, eu contratei o serviço de vocês, eu não contratei a transportadora para entregar. Né? Se vocês terceirizam o serviço, paciência. Não, não, sem problemas. Deu pouquíssimos dias, eu já tinha recebido o meu produto da forma correta. Tá? Eles tentam resolver sempre da melhor forma, as empresas idôneas. Da melhor forma. Sim, Isso não quer dizer que é, sim, até um problema que eu tive, eu assim, eu ainda bem tenho uns problemas e resolve rápido. Ainda bem. Por exemplo, o Mercado Livre mesmo eu sou a que devolve a maioria das compras, porque, meu Deus do céu, chega de cor diferente, chega de tamanho diferente, não funciona, eu devolvo. Mas uma das coisas que me aconteceu até recentemente é da Amazon, que foi assim, um problema que eu tive com o cartão de crédito, porque eu adorei a sua dica do cartão de crédito, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sim, deixo salvo em tudo. nunca faça isso. Pois é, então já peguei também isso aí pra mim. E apareceu assim, compra no meu cartão e eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Quem fez isso? Final de mês, quem que tá fazendo isso? E aí eu liguei na Amazon, coisa assim de, acho que não deu 2 minutos. Não deu 2 minutos. Eles resolveram todos os meus problemas. Sim. Todos. Eu falei, gente, que facilidade, que coisa rápida, né? Ah, não, geralmente eles tentam resolver, e assim, em relação a cartão de crédito também, já que você citou, não deixa senha salva em nenhum lugar. Se possível, Não. não habilite o cartão para aproximação, tá? Isso aí é fácil também de cair num golpe, principalmente em eventos, em lugares muito movimentados, Praia, praia, e também sempre habilite seu cartão somente para compra física, de inserir na maquininha.
se você quiser fazer uma compra virtual, habilite o cartão virtual no seu celular. Por quê? Toda vez que você for comprar, ou ele vai gerar um cartão novo, ou ele vai gerar uma senha nova. Você não conclui a compra sem que ele te mande a próprio aplicativo, ele te mande um novo número. Então, assim, raramente alguém Entendi. vai conseguir burlar isso daí, tá? É uma dica importante. E assim, se Que porventura legal. não resolverem amigavelmente, tá? Uma dica que eu dou, você tem a primeira opção, procurar um centro judiciário de solução de conflitos, que é o conhecido Sejusc, tá? E lá Sim. eles convidam, né, a outra parte a Aham. resolver o problema amigavelmente, né? É um centro pré-processual, tá? Então, assim, você tem essa primeira possibilidade, tá? Não são obrigados a Uhum. comparecer, mas muitas vezes, né, pela boa fé, tentam resolver. A Uhum. seguinte situação, se não der certo dessa forma, ou se você quiser até cortar caminho, se o valor da ação ela não ultrapassar 40 salários mínimos, você pode estar procurando um juizado especial civil, tá? Que lá você não Ah, precisa ser representado por advogado para estar intentando a ação. Vou dar um exemplo. Você compra um ventilador. Você queria branco, ver o ventilador no preto, né? E você quer resolver o seu problema. uhum. Vou entrar na questão que você tem a, entre aspas, né, cláusula de arrependimento, que as compras online, virtual, por catálogo, você pode receber o produto e falar, não gostei, não quero, estou devolvendo, automático. Né? Aham. Um outro exemplo. Tá? Aí você pega e você fala, olha, veio errado, eu quero trocar numa boa, porque eu quero o produto, enfim. Né? Eles não trocam, Sim. eles não resolvem. Tá? Então, geralmente um ventilador, 200, 300 reais, você vai procurar um advogado, sai mais caro o trabalho dele do que o valor do Do ventilador. ventilador. Então, no juizado, você consegue estar entrando, né, sem a assistência do advogado. Né? É Entendi. óbvio, se houver uma audiência, vai ter um advogado de plantão lá para te assistir, né, e te orientar. Mas, assim, é uma maneira fácil, né, que não De tem custo para os resolver. pais, não tem sucumbência, não tem gasto com honorários, né, que você pode estar Aham. optando por fazer. Mas é óbvio, em causas mais complexas, né, eu sempre oriento, mesmo pelo juizado, mas contrate um advogado, porque realmente é importante, né? Foi nesse exemplo simplório que eu dei, né? Que foi essa situação. Aham. Que chique, adorei. Adorei, adorei. Agora eu tenho outras dicas agora para passar para as pessoas que compram também online comigo. Orientem elas, porque eu digo, é melhor pecar pelo excesso de zelo e se prevenir do que tentar resolver depois. É, com certeza, com certeza. A gente está chegando ao fim de novo. Nossa, que pena, eu nem vi a hora passar, para te falar a verdade. Ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo, sem problema. Pois é. E assim, estamos chegando ao fim. Agora começa aquelas perguntas difíceis, né? Você lembra, né? Vamos lá. Pois é. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar para a gente já chegar para finalizar, né? Tá. É sobre coisas importantes. Então, qual que é a coisa assim mais importante que você ainda quer realizar da sua carreira? Uma coisa, assim, que eu tenho muita vontade de fazer, mas, assim, eu sei que pelo menos esse ano ainda não é o momento, pelo volume de trabalho, pelo magistério, enfim, né, por várias situações, Uhum. eu adoraria fazer mestrado, né? Eu adoro a parte acadêmica, eu gosto muito de ler, eu gosto muito Entendi. de escrever, né? Então, assim, é algo que no momento eu adoraria. Futuramente, talvez um doutorado, mas vamos galgar os degraus, né? O meu sonho, que seria para mim uma Sim, realização, seria um curso de mestrado. que legal. Professor, mestre, professor, ó. Eu ficaria muito satisfeito, mas são planos que eu quero concluir, sim. Sim, com certeza. Que
chique. E a pergunta de sempre, que você já respondeu, mas eu quero que responda de novo, por favor, que é sobre o legado. Qual que é o legado que você quer deixar para sua vida? Bom, eu não sei se talvez a resposta vai ser exatamente a mesma, né? Mas assim, em relação ao legado, tem até a ver com a frase que eu escolhi, né? Sim. Eu gosto, né, procuro e quero com o meu trabalho não só a promoção do direito, mas assim, a promoção da justiça, né? Que para mim Aham. é algo que supera tudo. É algo assim, é um prazer, é algo inenarrável, né? Você saber que você colaborou para fazer justiça, né? Que o bem da vida da pessoa, né? Ela confiou para você, né? E você foi Sim. bem sucedido no seu trabalho, né? Eu sempre converso com os meus clientes, eu procuro ser muito honesto, né? Eu falo para eles, olha, não tem como eu te garantir um resultado, né? Eu falo, mas o que eu garanto? Eu Sim. garanto que eu vou fazer o melhor trabalho para que tenhamos o melhor resultado com aquilo que a gente tem. Eu sempre pinto o quadro para o Entendi. cliente, olha, essa é a melhor possibilidade e essa outra é a pior possibilidade do que pode acontecer. Eu gosto que Uhum. ele saia esclarecido, né? Para que realmente no final a gente consiga promover a justiça, né? Não só a Uhum. aplicação do direito. Mas assim, confesso, raras vezes eu vi justiça pura acontecer. A gente vê a aplicação do direito. A norma é aplicada Aham. perfeitamente, realmente o processo anda como ele tem que correr. Mas assim, quando a gente vê a justiça na vida da pessoa sendo feita e a gente participou disso, né? É algo assim que para mim é esse o legado que eu quero, né? Que algum cliente, enfim, comente com alguém ou quando me vê, ele saiba que na vida dele, né, foi feita justiça, né? E um dos Sim. instrumentos foi meu conhecimento, foram minhas mãos, foi meu empenho, foi a minha dedicação. Que chique, adorei. Essa pergunta sempre eu falo, nossa, é muito bonita e eu nunca vou trocar ela. Toda vez que você vir, você vai responder, tá? Com certeza. E agora, você já falou um pouquinho da sua frase, né? Quem não viu a nossa arte, por favor, vá lá, no nosso perfil, conferir a arte maravilhosa. Eu queria agora mudar um pouquinho com você, que eu não queria saber o porquê, porque agora você também já respondeu. Mas, para você deixar uma frase para o pessoal, então uma frase resumindo tudo que você falou, algo para deixar aqui para gente. Entendi. Bom, eu acho que eu vou aproveitar o ensejo, né, e falar o que eu te falei no nosso bate-papo anterior pro teste aqui, está Sim. tudo correto, né? Principalmente para o pessoal que vai prestar a OAB, tá? Tanto para prestar a OAB, quanto no curso de Direito, quanto advogando, tá? Nada vai ser fácil, nada vai ser de mão beijada, tá? Requer o esforço, requer o empenho, requer algum mês que vai faltar dinheiro para pagar as contas, vai passar sono, enfim, tudo isso, tá? Mas se você ama aquilo que você faz e é aquilo que você quer, seja firme, constante, e é o que a gente conversou. A água não fura a pedra, né? Pela dureza dela, mas sim pela constância, né? Ela vai Com pingando e ela vai certeza. desgastando ali. Então, assim, firme no seu objetivo, faça aquilo que você ama, se dedique. Os problemas vão ter, mas a satisfação é fantástica, né? E o restante Com certeza. vem com o tempo. Adorei, adorei. E assim, isso coube no meu coraçãozinho, viu? Muito obrigada por essa palavra, que eu adorei. Que bom, Por essa frase, né, na verdade. Coube para mim perfeitamente, tá? que bom. Mas, como sempre, eu deixo uma frase no final. Mais um presente para você. Eu sei que você já tem um nosso, agora você vai ter dois. Mas eu queria deixar uma frase para você também, que é um presente, né? Que nem eu usei. Eu estou usando o termo presente porque fica uma marca sua aqui com a gente. Com certeza eu fico muito feliz por isso. Sim.
sim. E, assim, eu tenho certeza que você marcou muito a primeira temporada para mim, para o pessoal que assistiu também. E agora a segunda também você esteve aqui. E eu espero também estar na terceira, na quarta, enquanto estiverem, tá? Vai ser uma satisfação, me comprometo a participar desde já. Muito, muito bem, muito bem. E eu queria deixar a frase, e mais uma vez, combinou perfeitamente com o que você falou, tá? Eu falo, eu tô pegando jeito nisso. Tô pegando jeito nisso. E a frase que eu queria deixar hoje para você é: disciplina é a ferramenta que garante que vocês chegarão aonde quiserem. Perfeito. Tá vendo? Linda frase, agradeço. E se encaixa para mim em todos os momentos da minha vida. Perfeitamente, coube muito bem com o que você falou, finalizou a sua frase. Com Então, certeza. assim, essa frase vai estar disponível sábado no meu perfil. Vou marcar você Pode, por também. E favor. o nosso vídeo vai estar disponível amanhã no Spotify, no YouTube, no Facebook, em Maravilha. todos os lugares possíveis. E, Fernando, eu fiquei muito feliz de você ter topado, muito mesmo. Vamos ter outras pessoas também através de você, como eu brinquei até no teste. Através de você já temos outras pessoas. E eu fiquei muito feliz quando a pessoa me falou que, eu vi seu vídeo com o Fernando. Bacana. Então, isso já é um comecinho, assim, que a gente já tá decolando, quer dizer, já não é mais começo, eu já preciso mudar minha Sim, frase. com Que a certeza. gente já Segunda tá temporada já não é decolando. mais começo. Pois é, pois é. Então, eu estou muito feliz de estar dando muito resultado, principalmente nas plataformas, como eu falei no início. Já alcançamos mais de 160 mil visualizações, Muito bom. fora Facebook, fora Spotify. Então, fico muito feliz de ter você aqui agora na segunda temporada também. Então, é isso. Muito obrigada mesmo. Você é uma das pessoas que, quando eu mando convite, responde na hora, assim, tô dentro. Muito obrigada, viu? Carla, sou eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho da carreira jurídica, um pouquinho da minha área de atuação, um pouquinho da época de faculdade, um pouquinho sobre a OAB, né? E assim, agradeço mesmo, né? Agradeço a todos que participaram da live, que estamos assistindo, né? Que também é muito importante para a gente isso daí. E assim, te agradeço mesmo Sim. pela confiança, né? E pelo convite, enfim, eu fico à disposição aqui, né? E é óbvio, né? Todos aí que estão assistindo, às vezes ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa, me ponho de pé a ordem aqui para o que precisar, tá? Mas ó, é uma satisfação e eu agradeço mesmo pelo convite. É um prazer. Muito obrigada. E já assim, ó, já mandaram aqui do meu lado, estão aqui do meu lado, já mandaram um abraço para você, tá? O Outra, Marcos. se não fosse pelo Marcos, eu não estaria nem na primeira temporada, né? Pois é, Uma pois é, pessoa eu falo, esse muito menino, querida, ele já me pessoa conseguiu, muito ele conseguiu querida. tanta gente. Primeira turma Pode para falar. quem eu dei aula numa faculdade foi a dele, então assim, algo que me Pois é, marcou, né? Então assim, mande um abraço aí enorme para ele também. muito obrigada. Então, se não fosse ele, que nem eu tava falando, se não fosse ele, não teria, assim, algumas e muitas pós-entrevistas, porque teve muita gente que ele convidou e foi através de você agora também. Temos o network mais uma Estamos vez. aí, porque precisar. Então, Luiz, muito obrigada, tá? Muito boa noite. O pessoal que estava aqui até agora, assistiu a gente depois, no ao vivo, muito obrigada por ter tirado um tempo para assistir. E amanhã nossa frase vai estar amanhã não, sábado vai estar disponível. E amanhã vai estar disponível em todas as plataformas, tá bom? Então, um beijo, Luiz. Um Tchau, abraço, pessoal que tudo estava de aqui até bom. agora. Boa noite para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.